A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Pera aí, só um minuto aqui que esqueci de um negócio aqui. Dá mais claridade, né? Então vamos lá. Hoje o vídeo vai ser sobre o seguinte, porque a gente tem acompanhado no YouTube e aparece cada coisa, né, irmãos? Aí teve até um irmão aí que fez um vídeo, né? Mas eu não vou embasar ó, dessa vez o meu vídeo com ele não. Sobre esse assunto. E o que aconteceu? Ultimamente tem falecido algumas pessoas, inclusive alguns artistas, né? E tem pessoas que estão fazendo um comportamento que eu acho reprovável, né? E como que se fala? Fazendo um pré-julgamento de outras pessoas. E quando a pessoa, vamos supor assim, quando qualquer um de nós que fazemos julgamento de condenação a outra pessoa, você está se colocando no lugar de Deus e como Deus. Então, não cabe a nós dar juízo de condenação a ninguém, certo? E muitos que se dizem cristãos, né? Da cristandade, porque a cristandade é uma coisa, é, é, cristão é uma coisa, cristandade é outra. Cristandade é o sistema corrompido da religião, né? Então, no meio da cristandade aí, alguns estão se achando no direito de se colocar no lugar de Deus e dar juízo de condenação a pessoas, né? Olha que ousadia, né? Então, quando a gente aqui, eu comento de erros de pessoas, não é para julgar, não é para condenar ninguém, é para se a pessoa quiser se converter, olhar para si mesmo, aí vai da escolha dela, ninguém, não é uma imposição. Eu falo isso, eu não imponho nada a ninguém. É a minha visão mediante o Espírito pelas Escrituras Sagradas, porque eu creio nelas. Agora tem cristão que não crê na Escritura Sagrada, eu não sei que raio de cristão é esse. Não me pergunte. Eles dizem que são de Deus, né? Alguns nem falam que são cristãos, falam que creem em Deus. Porque Deus, como eu disse no outro vídeo, o termo Deus não é nome, é menecratura. Você pode se referir a qualquer Deus. Porque a Bíblia, em 2 Tessalonicense, chama Satanás de Deus desse século. Então, né, o termo Deus, porque muitos aí, inclusive alguns artistas, diz que creem em Deus, mas num outro Deus que não é o da Bíblia. É um Deus de amor, que você pode, permite tudo, que você pode pecar à vontade e você vai para o paraíso depois de passar dessa para melhor do mesmo jeito, né? Não é o Deus que a gente conhece das Escrituras. Que o Deus das Escrituras é sim amor, que é o maior atributo, requisito do Senhor, é o amor. Mas é um amor que vem de Deus, não é um amor do mundo, um amor permissivo. Que o amor que vem de Deus, ele vem acompanhado com justiça de Deus. Entendeu? Então, e essa justiça tem que condenar o pecado. Entendeu? Então ela não pode ser conivente com o pecado. Ela ama o pecador. Cristo veio para os pecadores, mas para salvar do pecado. Não para o pecador continuar na prática do pecado, escravo do pecado. Lógico que todos nós pecamos, até os cristãos. Mas o cristão não é mais dominado, nem é escravo e nem vive na prática do pecado. Ele peca eventualmente, erra, falha eventualmente, mas não propositadamente. Ah, vou pecar de causa do pecado e posso viver pecado que Cristo já pagou. Isso não é o pensamento de um salvo, né? De novo. Mas então, aí eu venho falar porque muitos estão se colocando no lugar de Deus e dando juízo de condenação, que está falecendo alguns artistas e alguns artistas, até eu sei que eu gosto de muito de acompanhar artista, né? De acompanhar, eu gosto muito de filmes, gosto muito de música, né? Então alguns artistas eu acompanho, aqueles que eu não acompanho eu vejo notícia no YouTube ou algum irmão fala, comenta, né? Sobre o que está acontecendo com alguns artistas. Então, faleceu já um artista internacional, né? E um daqui do nosso país, né? Então os dois tiveram condenação, é,
mandaram as pessoas já pro inferno, né? Porque que nenhum. Não sei se é. Eu não sei exatamente de qual grupo, eu não lembro. Não é que eu não sei. Eu lembro, porque é do tempos antigos, que eu curti os tempos antigos também, né? Mas eu não recordo se é o grupo certo que eu vou pronunciar aqui. Eu não sei se é do Black Sabbath, não sei. É o Ozzy Osbourne, né? Que era um roqueiro é, de rock pesado ou metal, ou sei lá o que eles chamam, né? Que eu curto rock, mas um rock leve, né? Um pop rock aí. E dependendo da letra também, como eu disse, eu sou cristão, né? Mas tem gente que curte rock pesado, né? E eu sei que esse artista, ele mexia muito com coisas ocultas. E o show deles era toda uma simbologia que a gente sabe, que a gente que estuda, satânica, né? Só que aí é que tá, muita gente dizia que ele ajudava muitas crianças carentes, muitas pessoas, que ele ali fazia só, era um teatro, que muita gente que ele cria em Deus, né? Que muita gente confunde o teatro que ele fazia no show deles com ele sendo uma figura que adorava Lúcifer ou o demônio, né? Mas a gente sabe que independente a pessoa fazendo intencionalmente ou não, se ela põe uma figura demoníaca lá, Deus é contra isso, né? Deus é contra, Deus não aprova. Aqui a gente não tá para tomar partido de ninguém, nem para criticar, nem para julgar. Só que tem que diga que esse sujeito se converteu no final do tempo. Eu não sei, eu não tava lá. Eu não posso falar que sim nem que não. Mas toda pessoa que se converte, se ela se converteu e aceitou Cristo, ela muda o tipo de vida dela. Perdão, irmão. Ela muda o tipo de vida dela. Então ela se transforma. Então ela não faz as mesmas obras que fazia e nem fica fazendo, por mais que ela seja artista, simbolismo satânico. Tem muitos atores aí, artistas, que são cristãos e eles rejeitam alguns trabalhos por causa de ser cristão. E eles só pegam trabalhos não só relacionado ao mundo cristão, mas que não ataca o mundo cristão. Entendeu? Às vezes é um filme ou que eles vão fazer uma letra de música que é mais do mundo circular, mas ela não ataca diretamente os princípios, os conceitos da Bíblia, do cristianismo, entendeu? Aí tudo bem. Agora, quando a pessoa já ataca e fere os princípios bíblicos cristãos, aí já é outra coisa, né? Tanto na sua arte, nos seus filmes, quanto nas suas letras e músicas, né? Então, a gente não pode, só que não cabe a nós também, a gente tem que entender, é igual aí, ó, eu falei desse Ozzy Osbourne, né? Mas tem não sei se é Ozzy Osbourne, tem o nome dele, esqueci se esse mesmo é o nome dele, né? Mas tem a Preta Gil também, que veio a falecer aí, né? As nossas condolências, né? Para a família e para todos, mas que ela adorava outras coisas que não tinha a ver com o Deus da Bíblia, né? Ela mesmo declarava isso aí, mas mesmo assim, irmãos, tem quem diga que no último minuto ela se converteu, outros desmentem isso daí, né? Que ela não se converteu coisa nenhuma, mas o fato é que alguns que se dizem cristão deram juízo de condenação para ela. Ó, já foi tarde, e que não sei o que, adorou coisas contrárias a Deus, e que não sei o que lá. Quem é o ser humano para condenar o outro? Você está fazendo o papel de Deus? Então, você não sabe se ela se converteu ou não no último minuto. E aí? Entendeu? Então, não que eu esteja defendendo as práticas. E nós também fizemos prática errada antes de se converter, irmãos. Então a gente tem que pensar muito quando a gente fala certas coisas. Aí tem uns que se dizem cristãos aí, são mais religiosos, que se põem no lugar de Deus mandando um monte de gente aí pro inferno. Entendam, a gente, aqui na Terra, a gente tem umas passagens que falam que a gente pode julgar os ensinos. Que a gente tem que provar os espíritos. Entendeu? Que você fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Fala, primeiro a Coríntios, Paulo fala.
Então a gente tem coisas que Deus nos autoriza a julgar. Deus fala na sua palavra, não levar um irmão a outro irmão a um juiz que nem sequer crê em Deus, não saber julgar as coisas mínimas, não saber vós que na glória julgarei até os anjos, entendeu? Então tem um certo julgamento que Deus nos orienta a julgar aqui na terra, mas não esse julgamento de condenação só pertence a Deus, só pertence ao Pai, entendeu? Então muitos já se acham Deus aqui e ficar mandando um monte de gente pro inferno aí. Provavelmente, talvez até essa pessoa que faz isso, talvez ela não é salva e vá para condenação e o outro que ela mandou pro inferno seja salvo. E aí, como é que fica? Entendeu? Tem muitos religiosos que ficam mandando os outros pro inferno toda hora aí, né? Ai, cuidado aí, picareta. Cuidado com o que você anda falando aí. Você vai pagar com a sua própria língua, hein? Não sou eu não tô dando juízo de maldição, eu tô falando que a própria palavra fala, né? Não temei esses profetas, não temei esses fraudulentos aí, né? Eles se põem no lugar de Deus agora para condenar os outros, entendeu? Mesmo que ela andou no caminho errado, se ela foi para o céu ou foi para condenação, isso só cabe a Deus, né? Entre ela e Deus, entendeu? Não cabe o cristão aqui hoje julgar isso, entendeu? E mais, tem pessoas que, ó, a gente não pode ir em nenhum dos extremos. Tem pessoas que quando a pessoa morre, aí a pessoa fala assim, ah, foi pro céu, morar no céu. Como é que você sabe? A não ser que você acompanhou a trajetória de vida da pessoa. Viu que ela se entregou a Cristo, se converteu. Se você não viu isso, você não é Deus para mandar ninguém pro céu e nem pro inferno. As pessoas têm essa mania, né? Ah, que nem diz o ditado, né? Depois de morrer, virou santo. Não, cara, se o cara não se converteu, ou a pessoa, o ser humano não se converteu, a palavra é bem clara que se a pessoa não aceita Cristo como Salvador, não entra no reino. Entendeu? E do mesma forma a gente também não tem o direito de mandar ninguém pro inferno, né? A gente pode dizer que existe a condenação eterna, que existe o lago de fogo, que muitos vão para lá porque não vão querer se converter, isso a gente pode falar, mas a gente não pode falar fulano vai pro inferno, entendeu? Porque isso aí só pertence a Deus. A gente quando fala dos religiosos, que fala que Cristo que falou que os religiosos são filhos do diabo, não todos os religiosos, que tem religiosos que são cristãos genuínos que estão lá na religião só enganados, né? Até eles descobrirem a verdade e sair de lá. Agora tem uns que não vão se converter, que são picareta, falsos mestres, que isso as escrituras diz claramente. Mas a gente não está mandando ele para condenação. A gente está repetindo o que o mestre Yeshua, o nosso Salvador, disse, né? Que muitos não vão se converter e são filhos do diabo. O próprio Cristo disse. E quando você fala que são filhos do diabo, não necessariamente você fala isso porque eles enganam. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, não é, a gente não necessariamente está mandando ele para condenação. O fato de você falar, repetir o que Cristo disse, que são filhos do diabo, não quer dizer que você está dando condenação de juízo. Entendeu? Agora, quer dizer que você está repetindo o que Jesus falou. Se Jesus falou, Cristo falou, é porque ele é onisciente e ele sabe do que está falando. Entendeu? Que ele olha dentro da pessoa. E aqueles religiosos fariseus da época Jesus já tinham blasfemado o Espírito Santo e era o pecado sem perdão. Então, por vários motivos, eles já. E o próprio Cristo fala: quem não crê no Filho do Homem já está condenado. Entendeu? Então, quem fala essas palavras é Cristo, não sou eu, não é ninguém. Entendeu? Nós não temos direito de condenar ninguém. Entendeu? Quem somos nós? Que andávamos nas trevas também lá atrás? Entendeu? Então, irmãos e irmãs, a gente tem que pensar muito no que fala, viu? E vai saber se. Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo de pessoas, porque o religioso, principalmente o religioso, julga a aparência. Deus enxerga o coração. Lembra de Davi, quando foi escolhido rei? Então, o religioso, ele julga os outros pela aparência. Aí ele vê os motoqueiros aí desses aí que veste jaqueta de couro, ou anda com aquelas motos lá, que eu esqueço o nome, né? Aquelas motos lá eu esqueço, moto de estrada, né?
esqueço o nome. Aí fala que é do diabo, para eles são do diabo, né? Ah, vestiu preto é do diabo, né? Preto é por dentro, é as trevas interiores que é do diabo. E as maledicências, não é o que você veste, né? É o que está por dentro que contamina, não o que está por fora. Então os religiosos, eles julgam pela aparência. Então, tudo para eles é do diabo, né? Tem coisa que é mesmo do diabo, mas nem tudo. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que nem falam assim: ah, quem tem tatuagem vai pro inferno. Olha, ó, para com essas conversas, hein? É lógico que Deus fala para não marcar a pele na palavra dele, mas nem tudo tem tatuagem que é uma lembrança de um ente querido. Outras tatuagens não tem nada a ver, não agride. Não que eu esteja provando tatuagem, eu queria fazer antes de me converter uma, desisti, não tenho tatuagem nenhuma, mas não tem nada contra quem faz. E se a pessoa está fazendo algo de errado, ela vai te entender com Deus, não é comigo não. E outra, lembre-se que quando tivermos o corpo transformados, entendam que o que você tem na sua pele por fora vai sumir, que você vai ter um novo corpo glorificado, entendeu? Então, mesmo que vamos supor, uma pessoa que tem tatuagem no corpo quase todo, mas ela se converteu, aceitou Cristo verdadeiramente, e aí? Ela não vai para o céu por causa da tatuagem? Se ela se entregou genuinamente? Tá vendo? Ó, o religioso é uma. Por isso que eu falo que a religião piora o homem. Ele não melhora. A religião não melhora o homem. Entendeu? O ser humano. Então, eu tenho um colega conhecido aqui que eu não posso citar o nome, mas ele trabalhava no submundo, né? Não sei se vocês entendem. Só que ele se converteu e ele tem o corpo tatuado, até o rosto dele é tatuado. Mas outro dia eu encontrei com ele na rua, ele estava pregando a palavra por irmão. E ele tinha conhecimento bastante, entendeu? Então, às vezes você julga pela aparência. Você pode não gostar da aparência da pessoa, é um direito seu. Mas você não pode dar juízo de condenação para a pessoa porque ela é assim, ela é assado, porque julgar pela aparência. Porque se a pessoa se converteu verdadeiramente, Deus não vai ver o que está por fora. Entendeu? Ele vai ver a conduta, o caráter, as atitudes, a transformação de mente, a transformação da alma, a conversão. Ele vai ver a mudança de vida da pessoa. Não é o que está por fora. Então, tem coisas que a gente não entende. E a gente quer dar uma de Deus. Entendeu? Então não pode ser assim, irmãos. Entendeu? Tem coisa que só pertence ao Senhor. Certos julgamentos. Entende? Então, esse daí é o vídeo. Tome cuidado com o que você. Ah, mas servia o demônio lá, a pessoa fazia isso, fazia aquilo. Mas você não sabe se ela se converteu no último minuto. Todo mundo é ateu, até a água bater no joelho. Tem a história do piloto ateu, né? Que o piloto ateu era ateu e não acreditava em Deus até a hora que o avião começou a cair. Aí ele, meu Deus, cadê? Mas não era ateu? Tá chamando Deus de quê? Né? Até a água bater o joelho, todo mundo é ateu, né? Então, às vezes numa situação de que a pessoa tá vendo que ela vai partir desse mundo, pode ser que ela se converta genuinamente, mas se ela não se converteu genuinamente, ela não engana a Deus, que Deus olha dentro do coração. Mas não cabe a nós julgar se ela né, se ela andou nos caminhos, quem vai determinar é Deus, se ela entra no reino ou não entra. Não somos nós aqui na terra. Entendeu? Então a gente tem que parar com isso. Esses religiosos aí ficam com certas conversas aí e não sabe nem do que fala. É o que eu acabei de falar. Às vezes você fica fazendo isso daí, às vezes a pessoa se converteu de verdade e entra no reino, e você que mandou a pessoa para a condenação do inferno, do lago do fogo, é você que vai. Porque você já está se pondo no lugar de Deus. Deixa Deus saber disso pra você ver. Vai. Fica brincando com as coisas de Deus, dando uma de Deus aí. Porque quem põe isso no coração, vós sois. Como que é? Vós sois Deus, é o diabo. Você é o seu próprio Deus. Você quer dizer, nós somos criatura. Temos o Criador. Nós não somos
Deuses no sentido de semelhança dos atributos de Deus depois de convertido. Convertido, não que a gente tenha a onisciência, o poder de Deus, só pode fazer qualquer coisa. Não, nós somos limitados aqui na Terra. Entendeu? Referente a Deus. Então, tome cuidado com o que fala aí, gente. Tá bom? Pare de julgar os outros. Sim, a gente pode criticar determinadas atitudes e erros ou até ideologia que incentiva a outro ir para o pecado. Isso a gente pode criticar, sim, mas não julgar dando juízo de condenação para a pessoa, né? Porque vai saber se a pessoa se converte, entendeu? Então esse é o vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a novos inscritos, compartilhe o vídeo, se inscreva quem não é inscrito, deixa o like aí, por favor, né? E até o próximo vídeo. Fui, abraço.